Olá, misses e misters do meu Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje nós vamos arrancar o choro, a lágrima e o sorriso de gente sarcástica que gosta de brincar com o que não tem graça. O nosso tema de hoje será: por que as igrejas não estão preparadas para as mães solos? E quais serão as dificuldades que essas mulheres enfrentam para tentar se inserir num contexto cristão? E como eu sei que esse assunto vai dar o que falar, de antemão, eu já digo pra você que se você, que é mulher, está numa igreja, você que está frequentando, você que congrega em algum lugar, não estou falando aqui que você tem que sair do lugar que você está, de forma nenhuma. Não estou criticando todas as igrejas, apesar disso ser um problema da sociedade. E por que isso afeta as igrejas? Porque a sociedade está dentro das igrejas. Então, existe sim muito machismo dentro das igrejas, existe sim muita fofoca dentro das igrejas, existe sim. Mas por que existe? Porque a igreja é composta por pessoas. E onde tem pessoas, existem erros, né? Coisas ruins acontecem, porque as pessoas estão ali. O que promove aquilo ali de errado são as pessoas, né? Então, não estou aqui recriminando a religião de seu ninguém. Não estou aqui te falando para você sair de onde você está, mas eu estou fazendo um apelo às igrejas para que as mesmas assistam esse vídeo, pessoal aí da liderança e tudo mais. Assista esse vídeo e consiga compreender quais são os problemas que nós enfrentamos, nós como mães solos, enfrentamos ao tentar nos inserir nesse contexto. Porque muitas vezes as pessoas agem de certas maneiras, mas não sabem, não fazem ideia do mal que estão fazendo para tais mulheres. Então, é só um alerta. Fica ligado aí, pessoal da igreja, tá bom? Não vamos chutar a mulherada das igrejas, né? Vamos abraçar, vamos acolher. Então, fica aqui o meu alerta, não saia da sua igreja e bora lá pro vídeo. Antes de mais nada, eu quero explicar para você como eu vou dividir esse vídeo aqui, né? A gente vai falar sobre problemas financeiros, a gente vai falar sobre as fofocas que são realizadas dentro da igreja, a gente vai falar sobre a retirada brusca de certas mulheres após o momento que elas perdem a liderança, né, ou se o marido as abandona. Então a gente vai falar dessa retirada brusca das lideranças e o que isso causa nas mulheres que já estão feridas pelo fato da separação, divórcio e tudo mais. Vamos falar da dificuldade de alocação, como eu vou servir, né? Como eu vou fazer? E agora? Eu servia no grupo de casais, e agora? Não sou mais casada, onde eu vou servir? E onde eu vou me inserir dentro desse contexto cristão? Vamos falar também sobre a criação de filhos e, por último, falaremos sobre a empatia ou a falta de empatia dentro das igrejas, tá ok? Então, um problema que é muito comum, né, que as mães solos, eu acho que não é só as mães solos, mas a classe mais pobre da sociedade enfrenta dentro das igrejas, é o fato de tudo ter muita contribuição, né? A pessoa dá o dízimo, dá a oferta, aí vai ter um evento, vai vir um pastor falando de tal, e aí a pessoa tem que contribuir com aquele evento, aí vai ter um evento de casais, aí vai ter o evento dos jovens, e tudo é muito dinheiro, né? Então toda hora você tem que ficar despendendo dinheiro. Muitas pessoas, como as mães solos, passam por muitas dificuldades financeiras. E, às vezes, esses eventos impedem de participar. Lógico que isso é apenas em algumas igrejas, né? Tem igrejas que, já sabendo da necessidade financeira de algumas pessoas, não cobram de tais pessoas para participar dos eventos. Mas eu penso que isso é um fator um pouco constrangedor, né? Eu quero participar, mas eu não posso, e aí eu tenho que ganhar. Mas igreja é igreja, um ajuda o outro, a Constituição é como se fosse uma família, né? Então esse eu posso dizer que é um dos menores problemas que as mães solos podem enfrentar. Mas sim, é um problema e vale ressaltar. Outro grande problema que eu senti que aconteceu comigo, não me vitimizando, entendo todo o contexto. Outro grande problema é a retirada brusca de certas atividades de liderança, caso essa pessoa participe de alguma coisa do tipo. Então, muitas igrejas adotam o método banco, né? Ah, não, fulana, você vai para o banco. E outras simplesmente tiram você da liderança da qual você estava exercendo. Como se você não fizesse mais jus àquele posto, ou aquele cargo, ou aquela função, ou aquela tarefa dentro da igreja. Comigo, particularmente, eu vou contar um breve relato aqui do que aconteceu comigo.
Eu congregava numa igreja, o meu ex-marido era pastor dessa igreja, e de uma hora para outra, como eu já expliquei aqui no vídeo da traição, se vocês não assistiram, vocês correm lá, assistam esse vídeo, que eu acho que vai ser muito importante para esclarecer alguns pontos. E à medida que eu vou fazendo vídeos, eu vou soltando um spoiler ou outro a respeito da minha vida, para que vocês entendam o porquê que eu criei esse canal. E neste dado momento, né, meu marido simplesmente decidiu que ele ia viver a vida dele, não me comunicou e não comunicou a igreja. Então, de uma hora para outra, ele resolveu sair, né, da igreja. E aí, eu já passando por todo o processo da separação, continuei congregando na igreja, continuei indo, apesar de ter sido muito difícil. Então, mãe solo, eu acho que se você já passou por isso, você deve entender exatamente do que eu tô falando, porque quando você está inserida no contexto cristão com o seu marido ao seu lado, é uma coisa. Quando você não está com o seu marido mais do seu lado, ou quando você tenta ingressar numa igreja sem marido, é outra coisa totalmente diferente. Então, como foi que aconteceu? Eu participava de um grupo de mulheres na igreja. Pois bem, a partir do momento que o meu marido simplesmente abandonou a igreja, continuei frequentando. Mas em determinado momento, eu fui ao culto e sentei no mesmo local que eu estava acostumada a sentar, na frente, lá onde a gente costumava sentar na igreja, né, para apreciar o culto e tal, participar e tudo mais. E aí a liderança que havia ficado nomeou uma nova liderança para aquele grupo de mulheres da qual eu fazia parte, da qual eu também era líder. E eu simplesmente não fui comunicada da decisão, né? Então, gente, ó, pra mim, muita gente que se as pessoas se prestarem, né, a assistir esse vídeo, não é uma coisa que eu costumo reclamar, que eu fiquei magoada, nem nada do tipo, não me faz mal. Mas é uma coisa que as pessoas precisam ter um pouco mais de sensibilidade ao tratar das pessoas, né? Ao tratar das mães solos, no caso de um divórcio, de um caso de uma separação. Mas eu entendo porque as igrejas também não estão preparadas para separações, né? Então, a igreja, ela é ali um ambiente familiar, né? Então, o que a gente aceita aqui é o casamento para sempre, a gente aceita aqui que os filhos fiquem dentro da igreja, mas lidar com os problemas sociais ainda é um tabu muito grande para as igrejas. E muitas lideranças não sabem como agir em determinados momentos. E comigo foi isso que aconteceu. Chamaram novas mulheres para a liderança, eu assisti aquilo, eu era líder, né? Eu estava ali ainda na igreja, mas meu marido não estava. Mas o pastor da igreja tinha sumido e eu simplesmente fiquei assim, sem saber o que fazer, né? Eu falei, ué, então como assim? Né? Então agora eu não tenho mais serventia, agora eu não participo mais, o que tá acontecendo? E isso me fez muito, muito mal naquela época, né? Mas foi só mais um, sabe? Quando a gente já tá no estopim, quando já tem muita coisa, e aí aquilo ali vem a cereja do bolo ali pra fazer com que você se sinta pior. E eu acredito que quando você tá num processo de separação, muitas coisas acontecem. Trabalho, acontece muitos problemas no trabalho, você já não se sente mais inserida no mesmo contexto dos seus amigos, você não consegue mais sair com o mesmo grupo que você saía, até porque o grupo que você saía na igreja era um grupo de casais, e agora como é que você vai participar dos mesmos grupos? É uma situação muito complicada, né? Até para a liderança saber como lidar. Então, esse é um problema que vocês que são da liderança, se vocês estiverem me assistindo, vocês precisam saber lidar, precisa ter um pouco de sensibilidade com as pessoas, e não foi o que aconteceu comigo. Mas então, você continuou na igreja ou não? Enfim, não continuei na mesma igreja, mas por conta das pessoas? De forma nenhuma. Tenho um carinho enorme pelas pessoas que são meus amigos, né, da qual eu congregava, sempre tive e vou continuar tendo um carinho enorme, enorme mesmo. São pessoas maravilhosas. Mas tá, então por que você não continuou congregando na mesma igreja? Eu não continuei porque eu não aguentava o olhar de pena das pessoas. Porque quando você tá passando por um processo de separação, você chora, gente. A vontade de chorar é muito grande, né? E quando seus amigos, aquelas pessoas que estavam no mesmo contexto que você, também sentem essa dor, gente, fica um clima de piedade, sabe?
E eu precisava realmente sair daquele ambiente onde que eu sabia que as pessoas estavam olhando pra mim falando, caramba, coitada, né? Que sofrimento. Nossa, meu Deus, não, deve estar sendo muito difícil pra ela. Ou então, bem feito, vai saber, né? Porque dentro da igreja cada um pensa de uma forma. Eu não aguentava isso, ter vontade de chorar e ficar me segurando para que o outro irmão não visse que eu estava chorando, que eu estava sofrendo, que eu estava mal. Então, esse ambiente fez com que eu decidisse sair da igreja da qual eu congregava, mas não pelas pessoas, porque, como eu disse aqui e repito, amo demais as pessoas que ainda congregam nessa igreja, né? Para mim, naquele momento, não foi possível permanecer. Outro grande problema que você vai enfrentar, seja você mãe solo, amarela, preta, branca, azul, é a tal da fofoca. Por mais que na Bíblia tenha diversos versículos falando sobre a fofoca, falando sobre a maledicência, falando sobre várias coisas, as pessoas insistem em fofocar a respeito da vida dos outros. Então, assim, sempre vai haver comentário. Por quê? Porque é uma sociedade. A sociedade naturalmente fofoca. E por isso a igreja fofoca. Então é muito difícil as pessoas conseguirem viver sem comentar alguma coisa, né? Sem desabafar. Ou então sem, vou orar por você. O que é que você tá precisando? Fazer um pedido de oração aqui para saber a tua vida e depois comentar com o irmão. Acontece. E mãe solo, você acha que vai acontecer com você ou não? Vai acontecer, gente. Com certeza vai acontecer. Pô, é o escândalo, né? O pastor traiu a esposa com a fiel. Você acha que a igreja não vai comentar? Mas vai comentar e muito. Vai comentar e muito. Vai falar de cabo a rabo, de direita a esquerda. Vai falar, né? Porque a igreja fala, né? Naturalmente o povo fala. E aí você vai enfrentar a fofoca. Vai estar todo mundo ali sabendo da sua vida, sabendo o que aconteceu na sua vida, ou querendo saber o que aconteceu, né, de fato, porque muitas mulheres ainda camuflam, tentando proteger os maridos, né, quando os maridos traem dentro das igrejas. Então, muitas mulheres ainda defendem os maridos também, né, não, meu marido não faria, meu marido, e vai por mim, faz. Não é porque tá com a Bíblia debaixo do braço que não é capaz de fazer. Talvez, e em muitos casos, eles usam os argumentos que eles têm, né, a boa dicção, a boa oratória, para convencer, né, as mulheres e tudo mais, e às vezes até fiel, né, às vezes tá ali dentro da igreja congregando e o cara vai lá como pastor, como líder, vai lá e trai a esposa dele que tá ali com uma fiel ou não, né, ou com uma mulher do mundo mesmo, né, vai saber. E então, você que acabou de ser divorciado, porque o maior problema não é com as viúvas, porque as viúvas são biblicamente protegidas, elas devem ser biblicamente protegidas. Então, se elas forem mães solos viúvas, aquelas pessoas terão um olhar diferente para ela. Agora, meu amor, se você for divorciada ou se você chegar solteira numa igreja, você sendo mãe, te prepara. Porque aquelas mulheres que estão casadas, elas vão ligar a anteninha dela de alerta. O radar vai girar no 360 e muitas delas vão achar que você está indo para a igreja para procurar um marido e que talvez seja o marido dela. Entendeu? Por mais que você não esteja nem pensando naquilo, por mais que o seu pensamento, seu sofrimento seja completamente diferente, aquela mulher ela vai ligar a anteninha dela, principalmente se você for bonita, de chamar a atenção, ou se você gostar de se arrumar, se você não usar roupas tão convencionais ou roupas tão tapadas, você vai acabar chamando a atenção. E aquelas mulheres casadas ali provavelmente vão ligar a anteninha dela e vão ficar ali de marcação com você. Então, eu já estive dos dois lados, do lado das casadas dentro da igreja e do lado das divorciadas dentro da igreja mãe solo. Então, eu posso dizer com propriedade, né? Mas essas mulheres estão erradas, Pami? Elas estão erradas? Como assim? Porque, poxa, se chega uma mulher bonita e tudo mais na igreja e tal, que chama atenção... Não, eu acho que não tá errado, não. Até porque tem mulheres que realmente vão para a igreja com esse intuito. Tem mulheres, inclusive, que sabem que o cara é cristão e elas vão na certeza de que elas vão conseguir. Né? Quando o diabo bota ali, ó, a proposta dele ali, bota, não, eu vou vou certeiro, vou ali direto no propósito ali que é
ficar com esse cara cristão e tirar ele do caminho. E, meu amor, se o cara não for firme, se o cara não tiver ali, ó, o Espírito Santo ali, ó, em comunhão, ele cai bonito. E o diabo faz um vendaval na vida dele, sapateia a torta e a direita, destrói a família. E muitas vezes esse cara ainda quer sair como bom. Ele ainda tenta ali, vai tentar ali enganar, persuadir a igreja para fazer com que as pessoas pensem de forma diferente. E vai por mim, é bem complicado. Então essas mulheres, sabendo desse contexto, sabendo que existem sim mulheres que vão para a igreja tentando seduzir, que com a intenção de seduzir seus maridos, elas ligam o radar mesmo. E aí, você que é mãe solo e está procurando um lugar para congregar, você vai sofrer o preconceito não só dos homens, né? Porque aqui no canal vocês podem ver aí, no último vídeo que eu fiz aqui sobre o Miguel, tem milhares aí, mais de 300 comentários, acho que mais de 500 comentários, né, sobre mulheres e tudo mais, da serventia das mulheres. E se eu falar de Deus aqui, o pessoal cai matando também, porque acha que eu não sou digna de falar de Deus. E aí, assim, eu penso, né, que assim como nos comentários aqui rola muitos pensamentos negativos a respeito das mães solos, dentro das igrejas também rola muitos pensamentos negativos a respeito das mães solos. Não só das mulheres, dos homens também, né? E aí as pessoas começam a julgar, falando assim, poxa, se ela está solteira ou se ela está sozinha, é porque boa coisa ela não é, porque ela aprontou, é porque ela não soube arrumar um cara decente. Então a culpa é dela. Se ela está solteira hoje é porque a escolha ruim foi dela. Então as pessoas têm a capacidade, né, de julgar mais ainda e colocar mais peso além do que essa mulher já carrega, né? Tendo que lidar com os filhos, tendo que lidar com a casa, muitas vezes com o financeiro, porque muitos caras fogem mesmo do compromisso de ajudar, de contribuir com a pensão, né, para o sustento dos filhos. Então, colocam ainda, tem a capacidade, a cara de pau, de colocar mais peso, mais julgo sobre essa mulher que já está, na maioria das vezes, sensível. Outro caso que vai acontecer e que a igreja precisa estar bem alerta é que essa mãe solteira ou divorciada, ela provavelmente vai se sentir muito mal dentro do contexto cristão. Por quê? Porque tá todo mundo com as suas famílias. E a divorciada vai pensar, poxa, eu estou incompleta, eu estou aqui sem a minha família, falta alguma coisa, né? Eu não me insiro mais naquele contexto, como que eu fico? Então, se ela tiver nesse momento de transição, ou se ela permanecer, ou se ela quiser ficar dentro da igreja, gente, acolha essa mulher, acolha, tenha paciência, sabe? Não, cuidado com as palavras que você vai usar para falar com essa mulher, né? Machuca, magoa, fere, e aquela pessoa está sensível, ela já lida com os problemas que você lida, junto com a sua esposa ou junto com o seu marido, ela tá lidando sozinha. Né? Se o filho não está indo bem na escola, se o filho está com problema psicológico, se o filho não dormiu à noite e você reveza com a sua esposa para lidar com todos esses problemas, pensa comigo, ela está lidando com tudo sozinha, né? Então, cuidado com as suas palavras. Se você está dentro da igreja, você conhece uma mãe solo, cuidado com o seu julgamento. Além de tudo, rola uma sensação de não pertencimento, né? Porque você pensa assim, poxa, eu sou nova, né? Como que eu vou viver a vida cristã? Como que vai ser agora a minha vida? Porque aí você pensa, poxa, se eu divorciar, que eu tenho que ficar só. Se meu marido me abandonou, eu ainda pago o preço de ficar sozinha, né? E se eu arrumar uma outra pessoa, eu não estarei debaixo do mandamento da Bíblia. Então, assim, gente, é um contexto muito, muito, muito complicado, né? Eu não tô falando que a Bíblia tem que ser atualizada, eu não tô falando que as pessoas têm que aceitar, mas a pessoa se sente não mais pertencente àquele meio, porque ali fica muito mais pesado. E não adianta, as pessoas vinham me falar na época, né? Ah, não, mas você pode encontrar uma outra pessoa, você pode, Deus pode abençoar. E eu ficava assim me perguntando, falei, mas onde na Bíblia que tá falando sobre um novo casamento? Onde na Bíblia diz que a pessoa pode se casar novamente, né? E eu com muitas questões, com muitas frustrações, e ninguém de fato conseguia sanar as minhas dúvidas com propriedade dentro da igreja de como seria a minha vida, tá? Beleza, fui traída, fui abandonada e tudo mais,
fico dentro da igreja e agora eu morro sozinha, porque não existe opção para mim biblicamente, né? Então, existe assim uma sensação, poxa, eu não pertenço mais a esse meio, eu não pertenço mais a esse clã, eu não pertenço mais a essa religião, porque eu não tenho como me inserir mais nesse contexto, né? É bem complicado. Até hoje, se você souber me responder, se você tiver um versículo aí bombástico para colocar aqui, coloca aqui nos comentários que eu quero saber como que fica, né? Na sua visão, como é que ficam essas mulheres aí que agora, se elas não contribuíram para o fim de seus relacionamentos, são cristãs, como que elas devem fazer? O que que você pensa a respeito disso? Coloca aqui nos comentários pra mim, eu quero muito saber o que você pensa, né? E já quero agradecer também que no último vídeo eu pedi pra vocês comentarem, dar like, dislike e tudo mais. As pessoas contribuíram muito com o vídeo, então muito obrigada mesmo. E logo assim que a separação acontece, as pessoas querem que você permaneça a todo custo dentro da igreja. E aí as pessoas falam, não, você tem que se envolver, você tem que fazer e tudo mais. E lembra que eu falei pra vocês que eu havia saído? Então, eu procurei uma outra igreja grande, que a minha igreja era pequenininha, todo mundo me conhecia, eu conhecia todo mundo. Então, eu procurei uma igreja grande que eu não conhecia ninguém, para que eu pudesse me inserir e chorar. Chorar à vontade, chorar, me despejar em lágrimas e pedir a Deus misericórdia e tudo mais. E sem que ninguém me conhecesse. Ali eu podia chorar com a cara mais horrenda do mundo, com as caretas mais feias, sofrendo, colocando todo o meu sofrimento pra fora. E ninguém ali ia me ver, né? Ninguém ali ia saber o que estava acontecendo na minha vida, ninguém ali ia me julgar por nada e tudo mais. E eu comecei a congregar nessa nova igreja. Enfim, em um dos muitos gabinetes, né, que eu pedi para fazer com o pastor, para me aconselhar, como que eu devia fazer, porque eu estava tentando restaurar o meu casamento a todo custo, né? Eu queria a minha família de volta a todo custo. E nesses gabinetes, né? E o pastor falou, eu falei, não, pastor, eu tô de saco cheio, né? Eu não aguento mais, não dá, então eu tô sendo feito de capacho, assim, não tenho nenhuma esperança de que isso vai dar certo e tudo mais e tal. Aí o pastor me disse assim, não, mas você tem que se inserir, você tem que participar dentro da igreja e tudo mais. Aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, é mesmo, pastor, eu tenho que participar, né? Agora o senhor vai dizer pra mim que se eu for num evento de vocês, assim, num evento lá familiar, eu vou chegar sozinha com a minha filha. Não haverá preconceito comigo naquele grupo? Tem certeza? Aí ele ficou assim pensativo e disse, não, Pami, eu entendo o seu lado, o seu ponto de vista, eu sei que existe muita dificuldade. Eu falei, não, tá bom, pastor. Então o senhor está dizendo que existe espaço para mim dentro da igreja? Então eu lhe pergunto, aonde eu vou ficar inserida? No grupo dos jovens ou no grupo dos casais? Ou no grupo das idosas? Porque eu não sou idosa. Tudo bem que eu posso contribuir com qualquer coisa, tá limpando o chão, lavando o banheiro, posso fazer qualquer coisa dentro da igreja. Mas eu digo de uma forma social, aonde eu vou contribuir dentro dessa igreja? No grupo dos jovens, eu não sou jovem. Eu já fui casada, eu tenho uma filha, né? Eu tenho meus pensamentos são totalmente diferentes, né, do grupo jovem que ainda nem se casou e tudo mais. Nos casais eu não posso estar mais inserida porque eu não sou mais... Aonde eu vou me inserir agora nesse novo contexto da minha vida? E o pastor ficou meio naquele contexto daquela igreja. Ele ficou meio sem saber, né, como me direcionar. E foi aí que eu entendi um grande problema que as mulheres cristãs enfrentam dentro das igrejas, né? A dificuldade de alocação em determinadas funções. Tem igreja que tem mesa, tem igreja que tem, né, diaconia, que a mulher pode participar também, tudo mais. Então, mas assim, no contexto social, assim, no grupinho, tem o grupinho das mães solos aqui? Não tem, né? Não tem, porque eu preciso compartilhar problemas que são diferentes, né? Problemas que a maioria das mulheres ali não vão entender, porque estão casadas, estão com suas famílias, né? Eu tenho problemas diferentes, eu tenho justiça para ver, eu tenho alienação parental, eu tenho problemas financeiros, né, para resolver. Eu tenho um monte de coisas, não que as outras mulheres também não tenham, né? Mas uma mulher que é mãe solo, casada, ela pode ser a mais sobrecarregada que for dentro da igreja, porque a maioria dos homens são pais e maridos de fachada.
né? Não ajudam dentro dos lares, não ajudam na criação dos filhos. A maioria não ajuda, não se importa. A maioria. Mas, pelo fato dela ter ali um marido do lado dela de enfeite, tá tudo certo, né? E não serve, essa palavra não serve para todo mundo, tá? Mas serve para uma grande parte das mulheres que estão dentro da igreja, né? Então, a gente tem ali casais que são totalmente simbólicos, né? A pessoa tá ali mesmo porque tem que estar, porque é mandamento, mas que não há uma cumplicidade no casal. E que quando aquele casal chega em casa, é um inferno com os filhos, o relacionamento é horrível, né? Mas tá tudo bem, porque eles estão indo juntos para a igreja, né? Então, ali dentro da igreja, eles formam uma família que a igreja gosta de ver, gosta de presenciar. Então, fica aqui a minha crítica, né? O meu desabafo, a minha crítica para esse contexto. Outro grande problema, mãe solo, que você provavelmente vai enfrentar é a questão da criação dos filhos. Porque como todo mundo ali está em casal, os casais acham que os filhos são mais educados do que os seus, né? E aí você vai ouvir comentários, né? Se a pessoa chegou agora, cadê o pai da criança? Não tem marido? Divorciou por quê? Tá. Não, mas você sabe que Deus abomina o divórcio, né? Você sabe que não... Então, coisas que machucam, né? Ou então, se seu filho estiver fazendo alguma coisa feia na igreja, ou estiver aprontando na igreja, fala assim, ei, menino, tem mãe não? Tua mãe não te dá educação não? Ô, menino, cadê seu pai? Tem pai não? Acontece. Sabe por que acontece? Porque as pessoas não têm um pingo de sensibilidade com as mães solos, né? Então, o que a igreja deveria fazer, então, nesse caso? Ao invés de você falar assim, ei, menino, não tem mãe não? Ei, menino, não tem pai não? Chama a criança, fala assim, ei, meu filho, não faz isso não, a sua mãe tá ocupada ali, né? Então, vamos ter um pingo de educação aqui. Não, vamos aqui. Não, vem cá, me ajuda aqui a fazer um negócio aqui. Ajudar essa criança na caminhada também. Ela não tem referência de pai mesmo, não, né? A mãe ali, às vezes, tá ajudando na igreja, tá ajudando na tarefa da igreja, às vezes a mãe até é bem caxias. Mas ela não tem sensibilidade, a pessoa não tem sensibilidade de ver que aquilo ali acontece, crianças fazem bagunça mesmo, né? Então ajuda, carrega essa mãe junto contigo, bora, ajuda essa mãe na caminhada para que ela não se frustre e queira sair da igreja, queira se afastar da comunhão, porque aí sim vocês estarão perdendo uma alma, né? Uma alma que está ali tentando, que está ali fazendo o máximo para estar perto, né, de Deus, pode acabar se frustrando, porque não houve aquela certa empatia nem com ela e nem com os filhos. Lembrando que para você que está comentando, às vezes é uma brincadeira, às vezes é uma frase sem sentido, ou às vezes você só expôs um pensamento, né? Você pode te virar e falar assim, não, mas se você é mãe solo, é porque a culpa é sua, né? A culpa é sua que não soube escolher o marido, que é um pensamento social, né? Você vê aqui nos comentários que as pessoas colocam lá, você casou com Zé Droguinha, mas Zé Droguinha dentro da igreja mesmo? Né? Nem sempre, meu bem. Nem sempre é um Zé Droguinha, tá ok? Às vezes as pessoas passam tanta credibilidade pra gente de que são pessoas de Deus, que são pessoas que buscam a Deus, e aí você fica assim, nossa, esse sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Um cara idôneo, né? Fui feito da costela dele, certamente. Deus me tirou da costela desse homem, porque esse homem sim foi feito pra mim. Mas não, nem sempre é um Zé Droguinha, nem sempre é um delinquente, nem sempre é uma pessoa aí que tá louca no mundo. Pelo amor de Deus, respeita, né? Cada um tem uma história. Então aí você vira e fala pra essa mulher que a culpa foi dela, beleza, ela já se arrepende de muita coisa na vida dela. E tenho certeza que se ela pudesse voltar atrás, ela teria feito escolhas diferentes, né? Vocês acham que a gente não pode falar isso? Mas sim, a gente pode falar. Porque ninguém quer passar por tanto sofrimento quanto um divórcio causa. Ninguém quer passar por toda essa catástrofe na vida sentimental, na vida dos filhos. Ninguém quer isso. Então a pessoa escolheu errado, beleza, ela já sabe disso. Agora fala uma novidade, né? Ela já sabe que ela errou, mas eu tenho certeza que ela errou tentando acertar. E me fala então uma novidade agora. E o último problema que a gente pode enfrentar, que eu já falei em outros
nos outros itens aqui é a questão da falta de empatia. Sim, gente, olha, essa mulher, provavelmente ela passa uma barra bem pesada para conseguir conciliar todas as coisas da vida dela. Você, como cristão, ao invés de virar e julgar essa mulher, sei lá, ela vai roubar meu marido, ela... Não, pera lá, primeiro que ela, se seu marido for crente, se ele for santificado, pode vir aqui a, sei lá, Gisele Bündchen, a mulher mais maravilhosa aí do mundo, sei lá, pode vir a Anitta aqui, ó, rebolar na frente dele, que se esse homem for realmente de Deus, ele não vai cair, gente, ele não vai cair. Então, mulherada que tá dentro da igreja, pensa o seguinte, né? Pode vir a mulher que for, né? Se meu marido realmente for santo, nada vai acontecer. Essa mulher ela vai tentar, ela vai pintar e bordar e nada vai acontecer, né? Então, o perigo não é a mulher, o perigo é você que está dentro da igreja não estar suficientemente santificado, entendeu? Então, essa é a chave que precisa mudar. Então, se uma mãe solo chegar na igreja, olha para ela com outros olhos, fala assim, caramba, qual será a barra que essa mulher está passando na vida dela? Qual será o problema que essa mulher está enfrentando na vida dela? Como eu posso ajudar essa mulher? Será que eu posso pegar e catequizar esses meninos? Será que eu posso discipular essas crianças para ajudar ela, levar essas crianças para o caminho de Deus? Como eu posso ajudar? E não me faltaram oportunidades, não me faltaram convites das pessoas querendo me ajudar na caminhada, até da igreja que eu congregava antes, da igreja que eu congregava depois, né? Não me faltaram convites, mas eu confesso que agora eu não me sinto à vontade. E não é porque eu não me sinto à vontade, não é porque eu me sinto fora de contexto que você tem que se sentir assim. Então eu estou falando, não saia da sua igreja. Pelo contrário, faça melhor do que eu. Se você estiver congregando e se você estiver compartilhando de algum sentimento parecido com esse, uma falta de empatia, ou uma sensação de não pertencer mais àquele lugar, ou se você tiver escutado alguma piada, alguma fofoca, faz melhor. Fica lá e seja a ponte para que outras mães solos cheguem e se sintam à vontade naquele local. Que elas se entendam, que elas encontrem um ambiente para elas, para que elas não saiam do caminho, né? Para que elas se sintam acolhidas ali. Então, isso é muito importante, né? Então, ao invés de a mãe solo chegar, né, no encontro ou no aniversário, você falar assim, ou dar aquela olhada de cabo a rabo para ela, né? E julgar ela numa passada de 10 segundos, né? Que você dá aquela olhada de cima para baixo, você julga até a 50ª geração da pessoa, né? Você fala, não, ela é do Rio de Janeiro, ela veio, né? Então você julga até a 5ª geração da pessoa na primeira olhada que você dá para ela. Então faz diferente, né? Seja melhor. Fique na sua igreja, né? E abra portas para que outras mulheres se sintam acolhidas por você. Faça a diferença na sua igreja. Pastores, muito cuidado ao tratar de uma mãe solo. Ela está sofrendo, debilitada, às vezes ela não está com um psicológico bom. Eu falo por mim, gente. Eu saí da primeira igreja e fui para a segunda, o meu psicológico estava muito abalado, a ponto de qualquer vírgula que a pessoa colocasse fora de contexto, aquilo já me machucava num grau. Primeiramente porque as pessoas, eu já falei aqui também, eu acho que foi no vídeo da traição que eu falei isso, que as pessoas têm não sei, a forma dócil de dizer que você foi abandonada. Você às vezes nem nunca ouviu aquela palavra na vida, né? Ah, não, porque você foi abandonada, né? Eu falei, abandonada? Fui abandonada? Então, tipo assim, é assim que as pessoas me veem, né? É assim como eu sou conhecida agora, a mulher abandonada? Falei, meu Deus, eu não quero ser conhecida assim. Eu não quero ser vista dessa forma, né? Então, é complicado, é muito polêmico, muito polêmico. Depois de analisar tudo isso, eu pensei assim, meu Deus, como eu vou me inserir num contexto como esse? As pessoas certamente vão comentar sobre mim, as pessoas certamente vão falar, vão me julgar, vão achar que eu tô aqui, e eu já ficava assim, né, melindrada, né,
Quando eu ia pra igreja, assim, eu ficava melindrada. Poxa, eu não posso cumprimentar mais da mesma forma que eu cumprimentava, né? Porque na antiga igreja a gente tinha mania de dar abraço e tudo mais. Eu não vou mais cumprimentar, eu não vou mais ser eu mesmo, porque eu tenho medo de até uma amiga minha achar que eu tô, não sei, se eu tô brincando demais, se eu tô falando demais com a pessoa, pode confundir as coisas. E eu ficava pisando em ovos, né? Então, assim, em todo o contexto que eu ia como mãe solo, eu falei, meu Deus, aqui só tem casal, então eu vou ficar pisando em ovos. Teve até uma vez que eu viajei com amigos que não eram da igreja, né? E foram só casais e me convidaram como mãe solo. Então, né, nessa época, eu me senti bem acolhida. Eu falei, caramba, o pessoal da igreja não me chama pra ir na esquina, mas o pessoal do mundo me chamou pra viajar. E é disso que eu tô precisando me inserir em algum contexto. E foram só casais, grandes amigos, assim, que eu tenho um apreço muito grande, uma consideração enorme. Foram só casais, me chamaram, eu falei, ai meu Deus, pensei, ponderei, falei também no vídeo de como dar a volta por cima, isso. Ponderei e decidi ir, né? E aí depois eu falei, poxa, mas o povo da igreja não me chama mais, né? Não tem mais evento para que eu participe socialmente. Não tô falando dos eventos protocolares da igreja, tô falando assim, vamos almoçar, vamos fazer tal coisa, vamos ao parque, vamos ao cinema. Não tinha mais contexto, né, para eu estar inserida ali, não havia mais esse tipo de convite, eram bem difíceis, né? E quando havia esse tipo de convite era porque as pessoas estavam querendo saber o que tinha acontecido de fato. Então, assim, é complicado você se ver assim, meio que sem saída, né? E agora vocês aqui são minha testemunha de que existe um preconceito muito, muito grande contra as mães solos, né? Só vocês darem uma olhada aqui nos comentários do canal, né, que já são bem grandes. Então, mãe solo, você é um lixo, prefiro ver o diabo a ver uma mãe solo. Nossa, são várias coisas assim bem pesadas, e aí isso só comprova o que eu sempre soube e o que eu sempre senti na presença, nos olhares das pessoas, né? Só comprova. Então, se você olhar aqui nos comentários, é um pior do que o outro. Inclusive comentário cristão, comentário de gente que acredita em Deus, né? E aí a gente vê diversos versículos sendo jogados aqui nos comentários. Gente, eu tô procurando em canal de ninguém, não tô procurando fofoca da vida de ninguém, tô falando o que tá acontecendo aqui nos comentários do canal. E aí as pessoas vêm aqui tacando os versículos soltos, né? Que no fim dos tempos as mulheres implorarão para que alguém as assuma com seus filhos e vão falar que não precisam de muito. E aí o pessoal coloca aqui várias coisas, tacando versículos e mais versículos em cima da gente, né? Como uma forma de afrontar. E eu me pergunto, eu falei, meu Deus, por que alguns cristãos se acham tão superiores aos outros pela conduta da vida deles, assim, né? Então, eu tenho uma conduta reta, meu irmão tem uma conduta torta. Você tá na posição de mestre para você criticar aquela pessoa? Para você exortar, para você guiar essa pessoa para o caminho correto? Não. Mas então por que os cristãos, quando camufladamente eles vivem uma vida 100% cristã, porque ninguém é bom, quando eles mostram para a sociedade que eles são impecáveis, né? Ali para a sociedade que eles são impecáveis. Por que eles se sentem tão superiores aos outros? Quando até mesmo Paulo disse a seguinte frase: miserável homem que sou, né? Por que ao invés da gente se diminuir, a gente se engrandece? A gente se sente na condição de colocar o outro para baixo dentro da igreja? Por que as nossas palavras não são de bênção, mas sim de maldição, na maioria das vezes? Porque vocês acham que vocês conhecem a palavra muito bem? Vocês são mestres da lei? Vou te falar uma coisa, ninguém conhece mais a palavra que o próprio demônio. E ele sim usa para ludibriar, para enganar, para menosprezar, para diminuir. Ele usa a palavra para matar, para ferir. E ele foi enviado, né, ao deserto para tentar o próprio Senhor Jesus. Então, cuidado quando você for usar a palavra para tentar ferir alguém, para tentar machucar alguém, para tentar colocar uma pessoa para baixo.
Será que você faz isso porque você conseguiu manter os seus votos de casamento? Pelo menos perante a sociedade? Mas eu falo uma coisa para vocês, eu tenho certeza que essa pessoa tem muitas outras faltas. Em algum quesito ela é tão pecadora quanto você, ou quanto aquele que abandonou, quanto aquele que traiu, quanto aquele que matou. Em alguns quesitos ela pode ser tão ou mais pecadora, talvez até pelo orgulho, pela soberba de achar que sabe demais. Seria essa mesma pessoa que está te apedrejando e falando coisas para você um fariseu? Seria essa a pessoa que fica ostentando a sabedoria enquanto o próprio Jesus a chama de raça de víboras, sepulcros caiados? São questões que me vêm à cabeça quando eu ouço certo tipo de comentários que mais ferem do que agregam. Que eu ouço certos tipos de comentários que não tem nenhum pingo de empatia, que não tem um pingo de amor naquele comentário, né? De amor ao próximo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, um dos dois principais mandamentos bíblicos. E a pessoa não consegue. Ela não consegue fazer isso, porque ela não tem um pingo de empatia. E aí eu fico pensando em tudo isso como se estivesse passando um telão assim na minha frente, porque eu já vivi essa história, meio que se repete na minha vida, né? Pode ser em maldições hereditárias, eu não sei, mas se repete na minha vida porque minha mãe viveu esse tipo de preconceito também como mãe solo, já falei aqui pra vocês desde o primeiro vídeo desse canal. E aí passa como se fosse um telão assim na minha cabeça. Muitas vezes me perguntando como que eu consigo agora continuar uma caminhada cristã. É possível para mim ainda continuar essa caminhada cristã? Como eu faria isso? Né? E eu acredito que essa dúvida, essa questão permeia a mente de muitas mulheres, assim como eu. E essa palavra, né, fica latejando assim na minha cabeça. E hoje eu quero muito compartilhar uma palavra com você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero muito compartilhar uma palavra que é muito especial e que você precisa saber. Apesar, né, de todas as palavras, de todas as acusações, de todos os preconceitos que você sofre, que você vai sofrer, todas as dificuldades com a criação dos seus filhos, essa palavra, ela vai te fortalecer. E é a seguinte: nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente e nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E essa palavra está em Romanos 8, 38 e 39. E eu sei que se você parou aqui nesse vídeo, ou é porque você me conhece, quer saber o que eu tenho a falar a respeito da igreja, né? Qual é o meu pensamento a respeito desse tema polêmico, né? Ou é porque realmente você passou por isso, ou tá passando por isso, ou tem medo de passar por esse julgamento e quer saber, né, como que fica aí para uma mãe que fica solo ou decide ser solo. Não sei, mas o que essa mulher vai enfrentar aí dentro do contexto cristão? E o apelo, fica aqui o meu apelo para a igreja, né? Observem essas mulheres, muitas estão sofrendo, morrendo dentro de casa, a ponto de tirar as próprias vidas. Eu falo com propriedade porque aconteceu comigo. E uma palavra que você fale para essa mulher pode sim afastar ela de Deus, ou pode sim contribuir para que alguma coisa muito ruim aconteça na vida dessa mulher, tá ok? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Eu espero que eu tenha contribuído com a sua vida. Eu espero, igreja, que se você estiver assistindo isso aqui, que você mude sua percepção a respeito das mães solos. Elas precisam sim de muito apoio, de muito carinho, de muita atenção. Se essa mãe solo for do tipo da mãe que tá ali procurando o marido, usa isso e discipula ela para que ela mude, para que ela conheça o verdadeiro evangelho, né, e tudo mais, e pratique você também o verdadeiro evangélico. Ninguém é superior a ninguém, né? Não é porque você conseguiu manter o seu matrimônio, manter a sua palavra, que você é 100% correto. A palavra diz que não existe
nenhuma pessoa que é boa, não existe nenhum bom, nenhum sequer, não existe, né? E não sou eu que tô dizendo, né? É a Bíblia que fala. E se você não gosta que eu fale, se você acha que eu não sou digna de falar da Bíblia, se eu não sou digna de falar de Deus, problema é seu. Se quiser cair matando aqui nos comentários, pode cair matando, não me importo, né? Se quiser dar dislike, também dá dislike. Agora, se eu contribuir com a sua vida, se esse vídeo foi legal pra você, se existem coisas válidas aqui no que eu falei, ou se existem outros pontos dos quais eu não falei ou eu não detectei, coloca aqui nos comentários pra mim que eu quero saber. Muito obrigado pelas pessoas que estão comentando respeitosamente. Não é porque você é da Black, da Red, da Pill, não sei das contas, que você precisa ofender as pessoas. Então eu vou continuar respondendo os comentários que forem, não precisa nem ser gentil, apenas educados, né? Se vocês comentarem aqui educadamente, tiverem alguma coisa para contribuir aqui, como muitas pessoas contribuíram no vídeo passado, porque eu disse, né, que eu não sabia muitas coisas a respeito do MGTOW. E as pessoas contribuíram, acrescentaram, disseram coisas a respeito do movimento. E de uma forma muito legal, né? O vídeo trouxe muitos comentários e eu gostaria de continuar nesse movimento aí. Eu não estou conseguindo responder a todos os comentários, mas com certeza os primeiros e os mais relevantes, né? Não aqueles de copia e cola, porque acontece muito. Mas se você tiver um comentário bem relevante e tal, bem legal, com certeza eu vou ter o maior prazer de responder, eu vou ter o maior prazer de trocar essas informações com você, porque eu sempre falo também, estou aqui para aprender. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por você me assistir até aqui. Não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever nesse canal e de compartilhar aí com a igreja, né, para que o pessoal aí, ó, ligue as anteninhas aí, tenha um pouquinho mais de empatia com essa mãe solo que já passa por muitos e muitos problemas, tá bom? Às vezes ela só precisa de acolhimento mesmo. Então, tenha aí, pratique a empatia, pratique o amor ao próximo. Eu sei que você é capaz. A igreja tem muito potencial. A igreja de Cristo, ela é, em certas formas, ela é muito acolhedora e é realmente um ambiente que a gente pode mesmo chorar e sentir e tudo mais e ser feliz, né? Então, que a gente consiga melhorar cada vez mais esse ambiente aí cristão, tá ok? Muito obrigada pela sua atenção, um beijinho e até o próximo vídeo.